Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Me chamo Ângela Francescato Ramalho. Sou coordenadora da diretoria de marketing aqui da SIC, diretor de negócios no Recreio da Juventude, sócia da Exum. Feliz de estar aqui com vocês. Conheço algumas carinhas, alguns profissionais que já trabalharam comigo em alguns momentos, outros que estão trabalhando atualmente. Então, muito legal estar aqui. Olha só, vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui, Dini. Pode ser? Eu sei que a gente está depois do almoço, eu já vi umas carinhas de sono. Então, vamos combinar o seguinte. Antes de apresentar aí o próximo palestrante, vamos todo mundo levantar? Todo mundo de pé. Vamos acordar. Necessário, Dini, vamos chamar aí filmagem, fotos, vídeo. Vamos combinar o seguinte, só para a gente acordar, relaxar, alongar, respirar, porque a próxima palestra a gente não vai poder piscar, porque ele fala rápido, ele é inteligentíssimo, o raciocínio dele, assim, ó, é ágil, é o raciocínio mais ágil que eu conheci até hoje, então vocês vão ter que ficar bem atentos. Então vamos combinar o seguinte, eu vou fazer 3 vezes, eu vou fazer 1, 2, 3, todo mundo vai gritar, let's marketing. 1, 2, 3, let's marketing. Tá, vamos lá, bem alto. 1, 2, 3. Let's marketing. 1, 2, 3. Let's marketing. Mais alto, 1, 2, 3. Uhul! Todo mundo alongou aí? Muito bem. Isso aí é só para a gente acordar, tirar o cansaço, tirar o soninho, né? Tirar aquela molezinha que dá depois do almoço. A turma chegando da oficina aí, vamos todo mundo se acomodando. Vou esperar todo mundo, o pessoal se acomodar ali, Dini, porque está chegando uma turma grande aí. Tem bastante lugar aqui na frente, ó, pessoal, pode vir para frente. Southern California day. I don't wanna play no games. You don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit. No makeup on, that's my sugar. Yes, please. Come and put it down on me. Right here. Vamos se acomodando, podemos iniciar. Todo mundo acomodado? Então vamos lá. Vamos apresentar, então, o nosso próximo convidado. Quem ainda não conhece, o gestor de marketing que não acompanha ele já está atrasado. Todo gestor de marketing precisa acompanhar ele, precisa entender o que ele está passando de mensagem aí, o que ele tem para oferecer. É a palestra assim, que eu considero mais relevante. Falamos sobre isso de manhã também, na questão que a gente precisa olhar para dados, precisamos olhar para os resultados, precisamos olhar para os números. Então, eu vou aqui falar um pouquinho do currículo do nosso palestrante. Pesquisador de cultura analítica, autor, empreendedor, fundou o Capra Institute for Data Science, onde pesquisa o impacto dos dados na sociedade e nos negócios. A partir disso, cria métodos, projetos, labs e startups que aceleram o desenvolvimento analítico de pessoas e empresas ao redor do mundo. A gente está falando muito atualmente que os dados são um novo petróleo. Eu acho que é muito mais, mas eu acho que a gente precisa saber usar os dados com sabedoria. Então, para falar um pouco sobre cultura analítica, abordando a inovação através de dados, Ricardo Capra. Seja bem-vindo.
tarde, muito obrigado. Não pisque porque ele é rápido. Muito obrigado. Obrigado pela receptividade, muito obrigado, pessoal do evento. É um prazer estar com vocês todos aqui. Fazia muitos e muitos anos que eu não via Caxias e estar aqui de volta é um prazer, apesar, eu tenho uma filha grande já, tá? Grande, de 24 anos, que mora em Bento. Então, eu venho seguido para a região, para perto, mas não necessariamente aqui para Caxias. E já que eu já comecei a apresentação pelo lado pessoal, né, tenho uma outra filha de 4 anos. Então, elas têm 20 anos de diferença, o que já me dá uma característica diferente de lidar com gerações. E eu estou começando a conversa dessa forma, porque a gente acabou de sair de um papo muito legal sobre cultura, dentro do aspecto do marketing cultural, dentro do aspecto de cultura. E a gente vai falar de tecnologia, mas também de cultura. Porque tem uma coisa acontecendo que obviamente se chama dados, agora se chama inteligência artificial, que está fazendo parte do dia a dia de vocês e está mudando a forma de vocês trabalharem, a forma da gente viver, né, de uma maneira geral. Meu papel aqui com vocês é explorar exatamente esse universo que a gente está passando agora. Vamos falar um pouco desde os dados até o impacto nos negócios, vou mostrar várias referências para vocês disso dentro de ambientes de negócio e vou, obviamente, também falar de inteligência artificial generativa, então a gente vai passar por um monte de coisa aqui, tá, gente? A Capra não é uma startup, a gente existe desde 1998, então fez 25 anos esse ano de empresa. Tá? A gente trabalhou desde o processamento de dados, passando por Big Data, ciência de dados, até hoje atuar especificamente na cultura analítica, moldando a cultura analítica. A gente tem laboratórios nos Estados Unidos, Brasil e na Europa. E esses laboratórios têm um instituto, né, que fica nos Estados Unidos, com propriedade intelectual, base de conhecimento, fica todo nos Estados Unidos. Mas a gente é um grupo pequeno, tá? Aproximadamente 100 pessoas, 100 pesquisadores, analistas, tecnólogos que fazem parte disso, que estão espalhados nesses países, né? Então, Lisboa, Amsterdã, UK, no Brasil, em diversos estados. Então, é um pouco disso do que a gente é hoje. A gente ajuda a acelerar e moldar essa cultura dentro de organizações de todos os tipos, tá? Desde um Banco do Brasil, a gente falou agora da Randon, né? Esse é o tamanho aí, né? Mas quando a gente pega mudar a cultura do Banco do Brasil com 84 mil colaboradores, numa cultura de serviço público, outra característica, é muito difícil. Até uma Unilever, que daí tu pega uma empresa com unidades em toda parte do mundo, com um marketing muito arrojado em cada um desses lugares, onde tem uma orientação por dados muito grande, né? Nosso papel é promover a cultura analítica através da ciência de dados. Então a gente tem esses laboratórios espalhados, como eu comentei, em diversos países, mas a gente tem um centro de pesquisa aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul. Então já deixo o convite, tá? Inclusive poderia ser uma missão aí da SIC, de levar um grupo para lá, porque esses laboratórios são muito legais de conhecer, os espaços onde a gente tem alguns acessos lá e de experiências que são muito bacanas. Então fica o convite aí também com a missão. Essa tela que começa com vocês aqui, ela não vai dar para ler aqui agora com detalhes, obviamente, mas cada pontinho desses é um monitoramento de uma tendência relacionada a dados impactando negócios ou sociedade. Cada linha dessas aqui é um texto e cada ponto aqui que vocês estão vendo é um impacto dos dados na sociedade. A gente tem times que ficam monitorando o tempo todo como cada tecnologia relacionada a Big Data, cada avanço da tecnologia afeta cada tipo de negócio em cada região. E é um pouco disso que eu vou trazer para vocês, tá, gente? Primeiro, num contexto de mudança de sociedade e de organizações. Aconteceu uma ruptura nos últimos anos, vem acontecendo uma ruptura que ela mudou a forma de viver. O Fórum Econômico Mundial apontou essa ruptura em 2 grandes marcos de romper a forma de funcionamento da sociedade. Um deles biológico, e aí obviamente todo mundo sabe do que eu estou falando, que mudou o jeito da gente viver. A gente passou a viver de um jeito diferente.
A gente passou a se relacionar com as pessoas de um jeito diferente, a gente passou a usar a tecnologia de um jeito diferente, tudo mudou. Quando isso estava passando, ao mesmo tempo se percebeu uma ruptura tecnológica, que ela novamente altera a sociedade e as organizações de uma maneira geral. Isso acontece porque a quantidade de dados e tecnologia que a gente tem à disposição é tão grande que é inevitável que a gente vai usar esses dados para olhar para eles e tomar decisões. Se a gente observar o avanço das próprias tecnologias e dos dados ao longo do tempo, a gente vai ver que primeiro vieram os softwares, a internet, o Wi-Fi, smartphones, mídias sociais, até aí tudo acontecia através de input humano. Eu dependia fundamentalmente de um indivíduo que inserisse dados dentro de um banco de dados. Não importa qual banco de dados, de uma empresa, de uma rede social, eu dependia que o indivíduo inserisse esses dados lá dentro. O que aconteceu com a entrada da internet das coisas de maneira acelerada no mercado, e que a gente demorou para perceber, é que eu não preciso mais de um indivíduo para gerar dados. Nesse momento que eu estou falando para vocês aqui, a cada 14 segundos a minha frequência cardíaca é enviada para um servidor que compara a frequência cardíaca de outras tantas pessoas no mundo que usam o mesmo frequencímetro do que eu. Ele analisa meu padrão e me retorna aqui dizendo: Capra, hoje pelo jeito tu está fazendo uma palestra, porque a tua frequência cardíaca está padrão dos dias que tu faz palestra. Tá? Essa informação é possível porque a quantidade de dados coletados já não depende mais do meu envio. O meu corpo está gerando esses dados e a partir daí o meu corpo, não só meu corpo, mas todo mundo pode aprender a partir disso. E aí surge e acelera o que a gente está vendo como inteligência artificial. O Fórum Econômico Mundial disse o seguinte: isso é tão grave que as pessoas que não tiverem algumas habilidades fundamentais não vão conseguir competir no mercado. E a primeira dessa lista é o pensamento analítico. Pensamento analítico e inovação, lá na lista que foi feita de 2019 para 2020, publicada em 2020, eles colocaram o pensamento analítico como primeiro lugar e depois aparece uma série de outras habilidades. Não tem nada a ver com habilidades para profissionais de tecnologia, para profissionais de qualquer área de atuação. Mais do que isso, eles disseram o seguinte: isso significa que a gente vai ter que atualizar as habilidades de 50% de todos os quadros profissionais que existem. Então a gente vai ter que pegar lá Randon com seus milhares de colaboradores e 50% do quadro vai ter que ser atualizado. Um upgrade, um reskilling. Esse relatório foi atualizado agora em 2023, tá? Vou dar um zoom aqui pra gente. O pensamento analítico continua no primeiro lugar. Logo depois vem o pensamento criativo. E depois vem inteligência artificial e Big Data com crescimento de 12 posições no ranking, falando sobre reskilling e upskilling do Fórum Econômico Mundial. A questão, dentro dessa conversa, é muito simples. Tá? Nós estamos começando uma conversa sobre cultura analítica, falando de tecnologia, mas o que é o pensamento analítico? De onde é que surgiu isso? Acontece que o crescimento computacional, né, o pensamento computacional, matemática, e até foi colocado aqui como duas escolas, agora há pouco na conversa, a escola das exatas e a escola criativa, né, o pensamento computacional ele foi desenvolvido como não como uma habilidade, né, e sim como uma formação. Então, algumas pessoas tiveram lógica, aprenderam matemática mais profundamente. Isso foi isolado num público específico técnico. Então, a gente tem, dentro do pensamento computacional, principalmente pessoas de tecnologia de uma maneira geral, matemática, estatística, entre outras formações de exatas, como foi colocada agora há pouco. Só que o pensamento analítico, ele não é isto. Ele, na verdade, é isto e a fusão com o pensamento crítico. E aí entra todos vocês sentados aqui. Né? A capacidade, quantidade de perguntas que vocês fazem todos os dias para os negócios de vocês, para os públicos de vocês, para a forma de abordar o público, ela é gigantesca. Esse pensamento crítico, a gente teve por ter tanta informação disponível, foi ficando delicado lidar com ele, porque a quantidade de informação que a gente tem é tão grande que a gente sofre de um negócio chamado infoxication. A gente fica intoxicado com a quantidade de informação que a gente tem, o que nos atrapalha no processo decisório. A fusão que traz o pensamento analítico para ser a habilidade fundamental é essa de a gente fazer melhores perguntas através da tecnologia. Tá?
se coloquem dentro do ambiente de tomada de decisão de vocês, o quanto das perguntas de vocês estão embasadas nesses sistemas de decisão. Hoje, a gente está vivendo um momento que a gente caracteriza esse homo analyticus, né? Ele precisa saber um pouco de técnica, ele precisa saber um pouco de lógica, ter curiosidade e ética como elementos ou pilares dentro disso. Mas mais do que isso, tá? Tem uma questão que se o indivíduo tem muita certeza, significa que ele tem viés. Se ele tem muita incerteza, tem medo na hora de tomar a decisão. Se tem muitos dados, acontece aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? Infoxication, muita informação para tomar a decisão, ela atrapalha nosso processo de decisão. E se tem poucos dados, a gente vai cair num elemento que a gente chama de ignorância e às vezes rotula mal isso. Porque a ignorância significa que eu vou fazer uma nova pergunta para aprender ou descobrir algo. Estou mostrando isso para vocês porque a gente sempre trabalha o pensamento analítico para ele estar mais no centro. Ele não pode estar nos extremos desse desenvolvimento, e é isso que o pensamento analítico tem como papel. Bom, gente, o que acontece quando a gente olha para a evolução da sociedade dentro dos negócios e dentro do marketing? Evoluiu rapidamente as ferramentas que vocês têm à disposição de vocês, técnicas e formas de lidar com dados, obviamente. Mas, ao mesmo tempo, tá, a gente precisa desenvolver uma capacidade analítica para lidar com informação. De novo, uma busca no Google, a dificuldade de selecionar informação, a informação é verdadeira ou não, deixa eu conferir o que está sendo dito e validar para ver se não tem uma fake news aqui. Ou seja, tudo aquilo que a gente fica fazendo. Quando a gente tem uma alta capacidade técnica e uma alta capacidade analítica, acontece uma coisa que a gente chama de self-service analytics. Todas as empresas que hoje estão fazendo um movimento de cultura analítica entenderam que cada profissional se tornou analista de seus próprios dados. Não tem mais intermediário nessa história. O tomador de decisão de marketing, de vendas, de negócio geral, ele mesmo precisa analisar os dados. É impossível a gente direcionar isso para uma área de BI, de analytics, para eles ficarem fazendo relatórios para devolver para os tomadores de decisão. Em razão da quantidade de informação, em razão do retrabalho, em razão de um funil, de um crescimento absurdo da demanda de informação que toda companhia precisa. Então, cada um dos indivíduos, seja qual for a atuação, do C-level a um profissional de marketing, a um analista de marketing, não importa a posição dentro da companhia, precisa analisar seus próprios dados. Eu estou falando isso para vários de vocês que estão me olhando, tá, Capra? Eu trabalho com Google Analytics. É óbvio isso que tu está falando para mim, porque eu vivo esse negócio. Isso é a minha realidade. Agora, assim, do lado de vocês, tem alguém que não vive essa realidade e pede ainda para vocês analisarem um pouco desses dados. A realidade, a partir de agora, é que a gente não vai conseguir mais delegar isso. Ela precisa ser uma habilidade nativa. Isso é um efeito da democracia analítica, quando todo mundo se torna efetivamente analista de dados e tomador de decisão a partir dos próprios dados que analisa. A gente vem estudando isso há muito tempo, tá? Nos últimos 15 anos que a gente monitorou tomada de decisão, ficou difícil explicar por que a gente precisava olhar para dados para tomar decisão. Eu vou trazer para vocês um exemplo que eu gosto de usar, que ajuda a explicar o processo de tomada de decisão quando ele falha por não ser orientado por dados. Esse é um estudo da Universidade de Colômbia que mostra 8 juízes diferentes tomando decisões durante 10 meses. São mais de 1.112 casos de tomadas de decisão que aconteceram aqui, tá? E vocês, aqui desse quadro, estão vendo uma média disso, das 8 da manhã até as 17 horas, como esses juízes tomam decisão. Mais para cima no gráfico significa uma decisão mais favorável ao acusado. Mais para baixo no gráfico, uma decisão menos favorável ao acusado. Como a gente está vendo, tá? Pela manhã as decisões são mais favoráveis aos acusados e no final do dia são menos favoráveis. Então, nesse tribunal específico, durante 10 meses com 8 juízes diferentes, se vocês fossem julgados pela manhã, a chance de ter uma pena seria menor. Se fosse no final do dia, a chance de ter uma pena seria maior. Mais do que isso, durante o processo de tomada de decisão, ele vai mudando, o comportamento de decisão vai mudando. Até que o cérebro receba uma recompensa. Então, ele muda de comportamento. Cai de novo, recebe almoço, muda de comportamento. E lá no final do dia, aquilo que eu mostrei para vocês. Então, o que é a primeira coisa que a gente poderia dizer olhando para cá? Bom,
tem um padrão de comportamento de decisão diferente durante o dia. A gente pode dizer várias coisas, não, mas a gente não conhece os 1.112 casos que passaram pelo tribunal. E minha questão aqui não é julgar a decisão desses juízes em nenhum momento. Eu não tenho nenhuma capacidade de fazer isso, nem de avaliar, nem de julgar. O que eu posso afirmar para vocês, olhando para os dados, é que a decisão tem um comportamento diferente, que muda durante o dia, e que a partir de elementos específicos ela se comporta diferente. A partir disso, a minha pergunta que fica para vocês e para esses juízes, eles não sabem desses dados. Esses juízes não olham para esses dados no processo de tomada de decisão deles. Então, eles podem ter viés que está fazendo com que tomem decisões diferentes e eles não estão percebendo o cansaço, a fadiga, entre tantas outras coisas. Imaginem se vocês, como profissionais de marketing, ou imaginem médicos tomando decisão da mesma maneira, que estão atendendo vocês. A gente mede as companhias no mundo todo e mais de 70% das decisões não são baseadas em dados, elas são baseadas em outras coisas. Uma decisão baseada em dados, tá? Ela tem um conceito de ser data-driven, ou seja, orientada por dados. Só para a gente materializar isso, data-driven é quando a gente tem uma mentalidade digital, vou voltar lá a falar da capacidade analítica, ou seja, a habilidade de lidar com a informação, saber onde recorrer quando a gente quer fazer uma validação de uma informação, mas também tem um processo mais automatizado, ou seja, uma capacidade técnica de ativar as melhores ferramentas. Esse é o equilíbrio ideal para a gente para nos tornarmos profissionais data-driven. Tá? Depois, se a gente tiver um processo muito automatizado e uma mentalidade analógica ainda, vai acontecer infoxication. Se a gente tiver mentalidade digital e tiver um processo muito manual, significa que a gente está sendo inspirado por dados e não orientado por dados. É os relatórios pontuais que a gente consome para validação de teses. Tá? E aí, se a gente tem mentalidade analógica e processo manual, é feeling que vai pesar. Né? Quando a gente entra hoje na Gol Linhas Aéreas, a gente encontra um espaço como esse, por exemplo. Tá? Vocês estão vendo aqui um time olhando para um monte de informação, indicadores, métricas, informação de insights em tempo real. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é, parece a sala da NASA, um monte de técnicos e técnicas dentro dessa sala, e não, gente. Esse é o time de marketing, tá? A Renata, que está segurando a caneta lá na frente, é a diretora de marketing, ela está com o time de marketing dela. Essa sala foi montada para um processo de tomada de decisão da Gol Linhas Aéreas e eles determinaram o fluxo de decisão relacionado ao fluxo de informação que eles tinham. Não tem ninguém técnico, ninguém de dados e ninguém de BI dentro dessa sala. Ela é uma sala de tomada de decisão. A dependência de outra pessoa, ela é mínima. Eu tenho dependência de recursos tecnológicos, eu tenho dependência de sistemas de informação que alimentam e bases de dados que são alimentadas. Processo, né? Mas não mais daquelas habilidades. As habilidades foram desenvolvidas dentro da própria área. Por quê? Vocês precisam fazer isso todos os dias. Vocês precisam testar hipóteses todos os dias dentro da área de vocês. Cada um de vocês virou um laboratório de experimentos de negócio em tempo real. Eu estou falando isso cada um porque cada um de vocês opera a mídia, lida com marketing, e vocês precisam experimentar todos os dias hipóteses. Só que geralmente isso não é feito de forma sistemática. E aí o que vocês estão fazendo? A mesma coisa que os juízes. Vocês estão tomando decisão sem entender necessariamente o padrão. Quando a gente sistematiza com dados, a gente vai gerar os experimentos, os resultados, as análises, ações, mas tudo isso dentro como se fosse um laboratório. Prototipando, exercitando, entendendo. E é isso que as organizações estão levando para dentro dos seus espaços. Eu mostrei antes a Gol, agora vocês estão vendo a Unilever, que tem salas de tomada de decisão em todos os territórios do mundo, tá? Onde eles estão, onde eles ficam sustentando o processo de tomada de decisão com fluxos de informação organizados. Para chegar nessa sala, tu precisa determinar qual a decisão ou que tipo de decisão tu precisa tomar. Vou comprar ou vou repor um produto, e essa sala é montada para este momento específico. Então ela vem com os dados, traz as outras pessoas que participam dessa decisão e eles são todos colocados dentro de espaços de tomada de decisão. O que eu estou mostrando para vocês é o seguinte: foi evoluindo o fluxo de informação, foi evoluindo a nossa capacidade analítica e a nossa necessidade analítica. Legal.
O que está acontecendo a partir de agora é que a gente está fazendo perguntas mais complexas. Vocês estão fazendo perguntas mais complexas. Por muito tempo, vocês perguntaram o que estava acontecendo e por que aconteceu. E basicamente relatórios de diagnóstico e descritivos, que é análises de relatórios, como a gente estava acostumado, respondiam. A partir do momento que a gente começou a perguntar, porque tinha dados que nos respondiam isso, o que vai acontecer, que são os modelos preditivos, e o que eu devo fazer, que são os modelos prescritivos, a gente começou a implementar a tecnologia para avançar. Basicamente, os modelos preditivos é o que alimenta o que a gente conhece como algoritmo, e os prescritivos é o que a gente conhece como inteligência artificial. Então, a gente está criando uma sustentação de tomada de decisão baseada em análise. Vou materializar isso porque que é importante. Essa é a sala DeLorean. Eu vejo daqui que vários de vocês, pela idade, não sabem o que é o DeLorean. DeLorean é o carro do De Volta para o Futuro. Quem não sabe o que é De Volta para o Futuro, dá um Google lá. E o DeLorean navegava passado, presente e futuro com um botão que ele pilotava esse carro para cada momento que ele ia. Foi uma brincadeira, obviamente, gente, mas o que importa aqui, a brincadeira aqui não é a sala, tá? Ela realmente tem esse nome. O que importa aqui é que essas duas primeiras telas mostram passado, as duas do meio mostram presente e tempo real, e as duas de lá mostram futuro. Então, o gestor dessa companhia está fazendo uma visita para vender mídia hoje em uma determinada empresa. Na hora que esse gestor está lá dentro da salinha dele, ele está vendo que a probabilidade de conversão desse negócio é de 64%. E vem uma recomendação para ele inserir dentro do portfólio dele mais o produto Y, que aumenta essa chance para 74,3%. Um modelo matemático que cada vez que acontece ou não acontece, é incrementado. Então, tu tem um modelo contínuo de tomada de decisão em diferentes tempos. A gente está juntando um processo analítico dentro de uma camada de decisão que antes olhava só para passado. Isso é possível porque a gente tem muitos dados, porque tem uma camada de ciência, de analytics, que hoje dá suporte para o processo decisório. Muito disso já está embedado, já está dentro da tecnologia que vocês usam lá dentro do Google. Você já tem isso automaticamente. Isso já acontece na hora de fazer um SEO, já acontece na hora de fazer um marketing de Instagram, ou seja lá qual for. Isso já está sendo pilotado, só que essas regras não são de vocês. Então, a gente tem que cuidar para fazer parte da construção disso. E só para fazer uma marcação, tá, gente? Mas o nosso tipo de empresa, na região, a gente sempre escuta isso. Gente, eu trouxe a sala chamada de decisão do Sebrae, tá? De novo, organização, instituição, modelo tradicional, depende de governo, características super duras de movimentação cultural. Todas as empresas estão fazendo esse movimento, não importa tamanho, região ou tipo, porque é inevitável a gente viver no mundo analítico a partir de agora com tantos dados à nossa disposição. A informação está no centro de tudo. O que alimenta uma estratégia, um objetivo, não é a cabeça de um dono. O que alimenta a estratégia e o objetivo é a informação. Porque o dono muda de ideia quando ele tem informação à disposição dele. A dona, quando olha para o negócio e diz, eu vou botar nessa direção o negócio, ela toma aquela decisão muitas vezes por feeling, mas ela vai confirmar e mudar aquilo a partir da informação que ela recebe. A informação sempre esteve no centro. A percepção de que o objetivo e estratégia é o que movimenta o negócio é errada. A gente mede a maturidade analítica das organizações, tá, gente? Usa para isso um indicador, que é uma bússola de evolução analítica. E por que eu estou trazendo isso para essa conversa agora, tá? Porque a gente tem uma escala para entender como é que as empresas estão evoluindo, e eu vou trazer os números especificamente do Brasil aqui, tá? Desde a negação do uso de dados, passando pela curiosidade, quando as pessoas experimentam, mas não têm rotinas de tomada de decisão orientada por dados, quando elas se sentem mais seguras, até que elas se tornem orientadas por dados. O que a gente viu de 2019 para 2022, tá, no Brasil foi impressionante. Por que eu digo impressionante? Porque as organizações saltaram de curiosidade para a segurança numa jornada de tempo muito pequena. Lembrando que a gente mede isso há muito tempo. Nunca teve um crescimento tão grande de mudança de comportamento das organizações.
de todos os tipos, tá, gente? De startups, passando por negócios digitais, passando por negócios tradicionais, como eu citei aqui. Isso está acontecendo pelo seguinte: a gente está saindo de uma fase de analytics, do BI, do Big Data, da ciência de dados e análise em tempo real, que é o que recorta esse momento, para, a partir de agora, começar a ativar e utilizar os algoritmos, o aprendizado de máquina e as decisões autônomas dentro dos ambientes de negócio. Muitos de vocês que vivem dentro do ambiente de marketing já têm essas decisões sendo tomadas pelos algoritmos que estão ao redor dos sistemas que vocês utilizam. Já é uma realidade, a gente já não administra isso, tem essas máquinas automáticas tomando decisão, determinando, organizando, gerando um bid e fazendo todo o processo por trás disso. Então, a gente costuma relacionar isso como algo que vai depender de uma mudança da técnica ou do software. Não, já está na nossa forma de funcionar. Essa revolução, tá, gente, que eu estou trazendo para vocês, ela afeta tudo. Estrutura tecnológica, política, social, econômica e, obviamente, tá, isso significa que tem gerações que passaram por isso em momento diferente. No início, tá, foi uma mudança técnica. Tá? Então, primeiro eram programadores, pessoas técnicas da tecnologia, do Big Data, da ciência de dados, mas na outra década, na década de 2010, tá, o que aconteceu foi que as startups tomaram mercados em todo o mundo, de todas as formas, e hoje a gente convive com elas, o Uber, o Waze, e tudo que está ao nosso redor, a gente usa e alimenta economicamente e socialmente um sistema social todo digital, obviamente ativo. Só que agora essa mudança é comportamental. É um hábito. Todo mundo tem um hábito de olhar para dados. A gente olha para dados durante as nossas caminhadas, a gente olha subindo escadas, a gente olha para dados em todos os momentos. E as organizações estão usando esses dados para mudar o jeito que elas se comportam. Aqui eu estou mostrando para vocês os estágios de evolução da organização, de transformação nesse mundo analítico, as organizações analíticas. Tá? Elas partiram das decisões centralizadas, onde o feeling era o que orientava, passaram por insights, e hoje muitas delas ainda estão nessa fase de decisões em dashboards, onde modelos ágeis, uma empresa mais ágil no processo de tomada de decisão. Mas as empresas estão se transformando para se tornarem empresas de dados. Vários dos negócios que a gente vê, vários dos negócios que a gente acompanha de perto, estão criando seus próprios negócios a partir dos dados que tem. Então, a Unilever tem uma empresa a partir dos dados que ela administra. O Banco do Brasil criou lá empresas a partir dos dados que eles administram. Eles estão se transformando em empresas de dados e são monetizadas a partir dos dados que eles administram. E ainda mais olhando para o futuro, né, como isso vai mudar a partir de agora com a adoção da inteligência artificial. A gente mediu e observou o avanço das organizações e entendeu, a partir da declaração de executivos disso, tá, que a partir de 2024, a gente vai ter uma nova escala na evolução analítica, que ela sai do data-driven e se torna um AI-driven. Um profissional que não é apenas orientado por dados, ele é orientado por inteligência artificial. Esse indivíduo, essa pessoa, ela tem um comportamento, muitas vezes, ela pode se tornar um trabalhador invisível. O que eu estou falando? Vamos lá, gente. Quando a gente está falando de uma evolução na tomada de decisão e pensando no profissional que é orientado por inteligência artificial, a gente costuma levar isso lá para um universo longe da gente ou de uma outra realidade. Quantos de vocês hoje, e eu queria ver a mão assim, pegaram, hoje, essa semana, andaram no transporte de aplicativo? Boa. Todos vocês que levantaram a mão agora foram conduzidos por um profissional AI-driven. Esse indivíduo não tomou decisão nenhuma dentro do processo. A remuneração dele, o processo de deslocamento, o trajeto, toda a direção desse indivíduo que carregou vocês foi orientado por inteligência artificial. Ele não tem relação com nenhum indivíduo dentro da empresa, ele não fala com ninguém dentro da empresa, em lugar nenhum, e tudo que gerencia ele é um monte de dados que geram orientações. Ele não participa mais do processo decisório. Ele simplesmente é conduzido, ele se tornou um profissional fantasma.
Se vocês não falaram com ele, com ela, esse indivíduo não existe. Vocês descartaram ele da sociedade, pelo menos do trabalho. E isso é assustador. Agora olhem para o trabalho de vocês no dia a dia, dentro dos espaços, como analistas de marketing, profissionais de marketing. O quanto do trabalho de vocês já não é isto de uma repetição programática, usando o próprio elemento da tecnologia, que está mudando e segmentando o jeito de vocês trabalharem. Não é mais vocês trabalhando, é a máquina trabalhando e vocês alimentando ela. O que a gente está passando a partir de agora é um pouco disso, tá, gente? A gente passou por automação dos dados, por agentes de transformação que transformavam dado em informação, pelo Self-Service Analytics, mas hoje a gente está falando de pessoas que são treinadoras de máquina. A gente tem em todo mundo organizações que pagam pessoas para ficar alimentando dados dentro de sistemas, para que esses sistemas fiquem mais inteligentes. Essa lista foi produzida pela Cortex num estudo desse ano, mostrando que a profissão dentro de tecnologia mais atrativa dentro de número de vagas no LinkedIn são as profissões de inteligência artificial com 21.864 vagas. Maior do que qualquer outra profissão dentro da tecnologia. Mais do que isso, 53% das empresas brasileiras pesquisadas aqui, tá? Que são mais de 500, tá? Nos disseram que já estão treinando seus próprios modelos. Ou seja, estão alimentando seus próprios sistemas de inteligência artificial. Essa evolução ela é inevitável em razão da quantidade de dados e bases de conhecimento que a gente está armazenando. E aí entra a inteligência artificial generativa. Hoje, vocês produzem um texto para uma publicação numa rede social, e quando isso é feito, uma parte disso já pode ser revisada ou até criada por essas máquinas. No momento que a gente faz esse tipo de processo, sem necessariamente conhecer a base de dados de conhecimento dessas máquinas para fazer esse processo de criação, a gente está entrando no mesmo fluxo do motorista de aplicativo. A gente está repetindo isso dentro da nossa prática do dia a dia, num trabalho que a gente chama de criativo. Isso não vai parar. Isso aqui é uma pesquisa da IBM, tá? Que mostra a inteligência artificial generativa em 2022 com 23% de adoção nas organizações, 42% estimado para 23%, 62% estimado para 24%. Tá? Além disso, hoje, a gente já tem a geração de conteúdo, uma pesquisa da Gartner, tá? Onde 50% já acontece, já é uma realidade, a gente já está vendo isso na prática. Isso está instalado em todos os tipos de organização. Tá? A inteligência artificial, em casos de uso observados pela McKinsey lá em 2022, já mostrava que otimização de serviços operacionais, criação de novos produtos baseados em inteligência artificial e segmentação de consumidores são produtos de inteligência artificial já estáveis. Isso nos leva por um caminho estranho. Isso nos leva para um lugar onde cada um de vocês, cada um de nós, vai treinar nossa própria inteligência artificial. Imaginem que a gente passa a treinar os nossos próprios sistemas para eles terem comportamentos e hábitos parecidos com os nossos. Vocês vão me dizer que isso parece um pouco utópico, desde que vocês lembrem que vocês não têm mais o armazenamento completo de informação na cabeça de vocês. Uma parte está aqui. Quantos números de telefones vocês lembram? Então, vocês têm uma parte do cérebro biológico e outra eletrônica, que está aqui dentro do bolso de vocês e complementa o sistema de vocês de inteligência. Agora, esse sistema, além de armazenamento, tem também a possibilidade de aprender e evoluir. A inteligência artificial generativa ela evolui muito rapidamente, para chegar agora, nesse momento que a gente está, de cada um criar sua inteligência artificial. Se a gente entrar na internet lá, a gente vai ver que tem agora 4.000 sistemas de inteligência, um banco de dados de sistemas de inteligência artificial, que tem o ChatGPT como um deles e outros 3.999 sistemas catalogados num desses bancos de dados. Porque isso vai ser uma prática comum, gente. Nós vamos pilotar nossas próprias máquinas. Nós vamos ensinar nossas próprias máquinas. O que eu estou trazendo para vocês é que a parte visível dessa máquina, a gente já está vivendo com ela. Tá? As aplicações.
é o Waze, é as coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia como ferramenta tecnológica. Mas tem a parte de recursos tecnológicos, tá? E principalmente o aprendizado da máquina, que é invisível. Quem que está alimentando as máquinas, que está coordenando as atividades de vocês? Por isso que a gente tem que estar bem atento nesse movimento de premissas que vão alimentar as bases de dados que geram a inteligência artificial nesse momento. Tá? Esse momento de AI-driven, de profissionais orientados para inteligência artificial, ele, dentro da área de marketing especificamente, está muito mais rápido. Por uma questão óbvia de ter mais dados, mais tecnologia embedada no processo e tudo mais. A gente tem que entender que o nosso papel muda nessa jogada, tá? Basicamente, o humano ele precisa se compreender como um piloto dentro desse processo. E a máquina como copiloto. Esse processo de AI-driven gera um processo de cocriação que aumenta a inteligência. De novo, antes a gente aumentou o armazenamento de informação. Acabei de dar um exemplo para vocês do smartphone. Agora a gente está falando de aumento de inteligência. Porque eu estou plugando muitos mais cérebros dentro de um processo de criação do que o meu. Do que o grupo que eu tenho na minha sala, do que as pessoas que tomam decisões comigo. O que a gente está vivendo agora é que um processo de cocriação com inteligência artificial, tá, ele potencializa uma inteligência aumentada. É isso, a gente ativa algo que até agora a gente não entendia. E, obviamente, muitos de vocês já estão experimentando isso através do ChatGPT, entre outras ferramentas, mas meu ponto aqui para vocês é que o ChatGPT ele é só uma demonstração de um sistema. As empresas não vão contratar a base de dados do ChatGPT. Isso é só demonstração, é um demo. O que o ChatGPT está vendendo, o que a OpenAI está vendendo, é um motor que vai plugar na empresa de cada um de vocês. Você vai plugar o motor direto lá e vai dizer, agora ensina tuas máquinas. Quando a gente pergunta para as organizações o que é mais difícil dentro desse processo, eles nos dizem 73% das lideranças consideram como maior dificuldade para a implementação de sistemas de IA e inteligência analítica de uma maneira geral a falta de cultura analítica e conhecimento sobre dados. Depois, a dificuldade na contratação de pessoas qualificadas ou um mindset adequado. E só depois vai entrar processo, tecnologia e custo. O pesado está sendo cultural. Uma cultura analítica depende de 4 pilares fundamentalmente. Tá? A gente chama de 3P1T. 1. Pessoas com olhar mais orientado por dados, mindset mais voltado para dados. 2. Processos. Todo e qualquer processo dentro de uma organização precisa ter uma camada analítica, não dependendo de áreas terceiras. 3. Políticas para que isso não fiquem travados em silos dentro da organização, porque senão algumas áreas se desenvolvem mais rápido que outras, que é o que a gente costuma ver muitas vezes. E só em 4º lugar, porque eu vou ativar a tecnologia depois que eu tiver esses 3 pilares ativos, eu vou ativar a tecnologia. Ah, mas eu vou fazer ativação de tecnologias pontuais. É claro, gente. Aqui a gente está falando de uma sistemática, né? Então a gente vai usar coisas pontualmente. Hoje as organizações no Brasil se encontram mais ou menos na fase de dashboards, métricas e indicadores, como um processo mais analítico e estão nessa camada de decisão orientada por dados, chegando, como eu comentei com vocês lá atrás. Estão se transformando em organizações mais analíticas com uma cultura mais ativa. O nível de eficiência que elas medem já não é mais pela análise de informação, é pela capacidade de recomendação dos algoritmos. Então vou pegar o exemplo de Unilever aqui que eu falei para vocês. A capacidade de recomendar, a partir dos dados que eles têm, a gôndola adequada para converter mais é maior. Então eles estão fazendo esse processo e já fazendo um processo de... A eficiência para eles é recomendação. Mais do que isso, é o que eles aprendem nesta recomendação. Então a próxima fase de competição é sobre companhias que têm melhores bases de conhecimento. Não é mais uma mudança técnica, gente. Não é mais uma conversa técnica. Não é científica. Ela é um hábito de todas as pessoas. Tem uma mudança aqui que a gente sai do T de técnica para o C de comportamento, que é uma adaptação de uma linguagem. Isso precisa fazer parte da linguagem dos executivos, das executivas, dos donos, das donas de negócio, dos analistas, de todas as pessoas que estiverem dentro disso. Vou resumir para vocês essa nossa conversa e fazer uma marcação final aqui, para a gente abrir para perguntas, tá? Só reforçando alguns pontos. O primeiro deles é sobre cidadania digital.
Por mais que a gente brigue com isso, diga que não tem equidade dentro do processo, que ele não acontece de forma linear para todo mundo, que tem lugares, regiões, espaços que não estão tendo o mesmo acesso, o acesso à tecnologia, à educação digital e o pensamento analítico já está distribuído. É óbvio que alguns se ocupam isso antes e outros depois, e isso é natural dentro de um processo evolutivo. Mas a cidadania digital está acontecendo independente de alguém empurrar que ela aconteça. Junto disso estão vindo recursos analíticos. O que significa isso? Democratizar a informação para mais pessoas ter acesso dentro da tomada de decisão. As ferramentas estão ficando mais amigáveis, a navegação num dashboard, num sistema de BI, está ficando muito mais simples. E também hoje a gente consegue ter acesso facilitado às técnicas, né? Tudo isso porque a gente está vivendo um ambiente em tempo real. E isso eu não preciso reforçar aqui com vocês, porque toda decisão de vocês no marketing já está acontecendo baseada em tempo real. Uma informação de uma crise ou de algo que está acontecendo, ela afeta diretamente a comunicação de vocês. Então, e obviamente, para a gente ter diversidade de visões, opiniões, ter informação disponível para a tomada de decisão é fundamental. E agora a gente entra nessa era de inteligência aumentada, onde a gente, além disso tudo, dos dados, do analytics, da camada de informação, a gente tem o aprendizado de máquina como suporte, tá? E aí vou de novo apontar para o smartphone aqui, lembrando que ele está armazenando conhecimento o tempo todo. Tem máquinas analíticas, e aí estou falando de inteligência artificial generativa, dando suporte para isso. Tudo isso ativo dentro daquilo que a gente colocou, para a gente não perder o potencial competitivo que a gente tem como humano, que é o pensamento crítico. E aí, a questão que a gente sempre coloca, dentro de qualquer evolução, dentro de qualquer projeto, é como que estão a qualidade das perguntas para os dados. Vocês fazem esse trabalho no dia a dia de vocês, em ambientes de tomada de decisão, pensando nas pessoas. Mas junto nesse ambiente que vocês estão trabalhando, tem um monte de máquinas já trabalhando. Vocês estão fazendo as perguntas para esses dados, vocês estão fazendo as perguntas para essas máquinas, porque é esse ponto que a gente está chegando agora. O pensamento crítico trazendo isso para debate, né, gente? Cada ponto que eu trouxe para vocês dentro da apresentação tem desdobramento dentro de uma pesquisa. Tá? Então, em capra.institute/estudos, vocês encontram uma série de materiais que complementam isso. E aí eu queria, obviamente, abrir para a gente fazer um bate-papo e abrir para perguntas aqui, algumas perguntinhas finais. E, gente, obrigado pelo tempo de vocês até aqui, mas vamos para as perguntas. Nós que agradecemos, Capra. Obrigada. Fique à vontade. Vou te acompanhar sentando aqui. Muito bom, e super curti, e já comprei a ideia para nós fazermos a missão aí lá para visitar o Instituto. Já vamos abrir as inscrições aí, é super válido, né? É um tema, eu particularmente gosto muito desse tema. Mas, Capra, eu também entendo que a gente tem um desafio gigante, né? O Brasil é majoritariamente um país de humanas, né? Pouco de exatas, né? Como é que tu percebe assim, os desafios hoje no Brasil em relação ao letramento de dados? E, assim, aprofundando um pouquinho mais, assim, qual é a tua percepção em relação à educação dentro das escolas e a questão do poder público relacionada a dados? Às vezes a gente tem uma leitura distorcida para isso, porque a gente esquece de considerar a evolução geracional. Boa parte desse público que a gente tem aqui, dessas pessoas que a gente tem aqui hoje, eles já nasceram com um DNA tecnológico. Já vieram com tecnologia embedada no corpo. Elas já vivem com iPad, com tablets, com smartphones de uma maneira geral. Por que eu estou começando por aqui a resposta? Tá? Porque é nativo a tecnologia. Quando a gente estudava isso lá atrás, a gente imaginou, e isso vocês devem ter lido em alguns lugares, de ter uma formação em programação nas escolas básicas. Quando a gente observa isso hoje, a gente diz que isso é ridículo. Porque a tecnologia, ela é nativa. Eu não preciso necessariamente aprender a programar para usar a tecnologia. Só que a gente levou tempo para entender que isso estava acontecendo. Hoje a gente está vivendo a mesma coisa com a questão dos dados. Nossos filhos, as crianças, irmãos mais novos, já observam esportes, já olham para a vida individualmente através de dados. Então a capacidade analítica e a capacidade tecnológica, ela não necessariamente depende de uma linha
de desenvolvimento disso, ela está acontecendo simultaneamente na própria evolução da sociedade. E muito rápido. Eu estou dizendo isso e chegando nesse ponto para dizer o seguinte, não é sobre o tempo do Brasil formado, e sim sobre o tempo do Brasil que está chegando. E esse Brasil que está chegando, ele já vem com muita informação disponível. E lembrando que o Brasil é um dos países mais conectados a mídias sociais e internet de uma maneira geral. Então, hoje a gente tem um problema dentro de uma sala de aula, que o professor está lá, e o aluno fica conferindo cada informação que o professor está passando, e levantando a mão. Não, professor, não é bem isso. Não, mas é isso, sim. Não, é que isso é uma versão da história, professor. Aqui tem essa e essa. Agora, no Rio de Janeiro, essa semana, foi proibido smartphones dentro de uma escola específica, porque exatamente isso aconteceu no relato do professor, que ele foi desafiado com mais informação do que ele se preparou para ter, para dar aquela aula. Então, a minha resposta é, a próxima geração não está pensando neste problema, ela já está inserida nesse contexto. Então, é uma questão de muito mais de vivência do que de aprendizagem, com relação às habilidades. Só que, claro, enquanto isso, nós, geração do meio, estamos sofrendo uma transição absurda, assim como aconteceu e está acontecendo na economia digital. Então, ela é muito forte para pessoas de outras áreas, e aí a formação de humanas, a característica de ter vindo de uma escola específica, ela é dura nesse momento, mas infelizmente é para a gente, mas para as próximas gerações eles vão sentir muito menos isso. É verdade, eu acho que a prova disso talvez, né, é esse momento que a gente está aqui, né, e ouvir assim, ver, né, visualizar toda essa turma de marketing aqui concentrada e sala cheia para a gente falar sobre dados. Eu gostaria de saber quem tem perguntas aí para o Capra. Alguém com alguma pergunta? Vamos lá, gente. Senão por favor, traga uma pergunta. Tem? Senão eu faço mais. Tem? Enquanto você se coraja, eu vou largar uma bomba na mesa aí para ti, Capra. Vamos lá. Evolução tecnológica de inteligência artificial e o descompasso na não evolução ética e de legislação, né? E está na mão de super poucos a questão de desenvolvimento, da quantidade de dados, né? Está na mão de poucas pessoas, assim, né? Poucos grupos e corporações. Como tu vê, como é que a gente pode resolver isso? Não é uma preferência, não é do meu. Eu não fico feliz com o que eu vou falar, mas uma coisa não está relacionada com a outra. Como assim, Capra? A gente sabe que precisa ter uma questão ética na questão de uso de dados, de inteligência artificial. A tecnologia não vai esperar isso acontecer para ela virar. A gente coleta dados, a gente que eu digo, empresas. Vou pegar um exemplo do Facebook desde 2006. Nós estamos em 2023 e começam a ter resquícios de uma lei para lidar com dados. Tá. O mesmo já está acontecendo com a inteligência artificial. A legislação e as questões éticas, elas não vão ser colocadas na frente dessa evolução porque ela é instrumental, ela vai atropelar a sociedade. Infelizmente. Tá? Mas o que a gente pode fazer é preparar uma próxima geração para ser mais crítica e colocar o desafio ético, o debate ético na escola. Porque eu não preciso ensinar tecnologia da informação dentro da escola, nem informação, nem tecnologia dentro da escola, porque isso é nativo. Mas eu preciso ensinar, sim, o que eu posso compartilhar, o que eu devo compartilhar, de que forma eu devo fazer isso. Então, ele é, sim, um processo educacional, como a gente estava falando antes, de preparar a próxima geração para fazer perguntas melhores, lidar diferentemente com tecnologia, para esse ponto ser mais crítico. Com relação especificamente à legislação, ela vai chegar muito depois. A gente está muito distante disso. Mas tem uma série de regulamentações que estão surgindo. Elas vão levar 20 anos para acontecer. Tá? Algumas vão barrar um pouco a tecnologia, mas eles vão encontrar outros caminhos. A sociedade não vai parar de evoluir. A tecnologia é uma evolução da sociedade. Tá? Tem vários problemas nisso, como a gente já passou em outras evoluções, onde a tecnologia atropelou o funcionamento da sociedade, acabou com lugares, com territórios. Tá? Mas a verdade é que a gente está passando por isso de novo e não vamos barrar isso. Né? A gente ouviu hoje ao longo do dia alguns especialistas defendendo a humanização de alguns processos que a gente vê no dia a dia. Né? E, na minha percepção, essa questão de
sermos guiados por inteligência artificial não conversa muito bem com humanizar os processos. Queria ouvir tua opinião a respeito desse ponto, se faz sentido, enfim, para tentar conectar um pouco melhor os dois lados do que a gente ouviu hoje aqui. Concordo totalmente contigo, que quando a gente fala da profissional orientada por inteligência artificial, tá, esse indivíduo ele não tem nada de humanizado, pelo contrário, ele está na sequência de regras da máquina. Tá? E esse é meu ponto crítico a isso. Tá? Porque, na verdade, o que a gente está falando é de uma humanização onde a tecnologia não está esperando essa humanização acontecer. Então, é nosso papel dentro disso, do processo criativo, do processo de desenvolvimento, a trazer a humanização para dentro do processo. E aí é um pouco das perguntas que foram colocadas aqui, de como é que a gente faz para inserir isso no debate público. Tá? Como é que a gente faz para isso ser parte das nossas conversas do dia a dia e que a gente não entre na roda da máquina. Porque é confortável, de alguma maneira ela tem um potencial de remunerar a população do mundo todo. Tá? A gente já vê aí conversas sobre uma renda universal, né? Uma renda básica universal, porque se eu tiver dados de todo mundo coletados, eu posso remunerar esses dados e eu pago um salário aqui, ao invés de tu precisar dirigir ser um motorista de aplicativo, eu posso fazer que tu só me gere os dados do que tu come e eu te pago uma remuneração mensal aí. Mas, a partir daí, a gente não tem nada de humanizado, a gente só está seguindo um padrão das máquinas funcionárias e de remunerar as pessoas. Né? Dito isso, o papel humano dentro disso é sobre fazer perguntas. E eu estou reforçando esse ponto porque a gente esquece, a gente tem geralmente mais certezas do que dúvidas. E isso demonstra viés, demonstra muitas vezes falta de informação, quando a gente deveria estar desenvolvendo nossa ignorância. Aliás, tem um livro muito bacana chamado Ignorância, tá? Que é muito bacana, que ele fala exatamente isso, sobre a maneira que a gente faz perguntas e como que a gente deveria aprimorar esse processo de fazer perguntas. E é isso, tá? Eu acho que a humanização está no nosso papel não como alimentador dessas máquinas, e sim que está questionando todos os dias a função, o papel e tudo mais dentro disso. Tá? Tem mais uma, né? Capra, e no caso de pequenos negócios, o que seria relevante a gente levar em consideração para ter uma análise de dados efetiva, sem ter uma ferramenta de automatização mais específica que nos forneça uma grande quantidade de informação? Tu trabalha numa pequena empresa? Hoje? Não. Não tem problema. Talvez tu não trabalhe numa pequena empresa, mas tu seja uma pequena empresa. Eu estou fazendo essa provocação porque hoje qualquer adolescente, qualquer pessoa, né, mais nova, tem a possibilidade de criar seu próprio negócio dentro do Instagram e colocar isso ativamente. Se tu é uma dessas pessoas, uma boa parte do teu processo decisório já acontece por dados. Ele é nativo no teu processo decisório, porque tu escolhe a campanha, a segmentação, o público, às vezes o teu budget vai determinado por isso, e tu vai organizando a tua frequência de comunicação baseado no que os dados estão te mostrando. Tu já aprendeu a navegar nos insights, tu já aprendeu a navegar nos analytics, e tu acompanha a informação. Isso te coloca num lugar que as grandes empresas ainda não estão. As pequenas empresas, elas aderiram aos dados antes. As empresas digitais, da economia digital, já nasceram com isso nativo. Então, a pequena empresa ela leva uma vantagem com relação à velocidade, com relação às práticas analíticas. Aí tu vai me dizer assim, não, mas a gente não tem potencial de financiamento, não tem o dinheiro, não tem a capacidade de aporte financeiro para fazer o que uma grande companhia faz. É óbvio que não, até que tu ocupa esse espaço. Dito isso, a pequena empresa hoje, que nasce dentro de uma economia digital, ela é tão competitiva quanto qualquer outra organização, e ela é tão analítica quanto qualquer outra. A ponto de, o nosso projeto, junto com o Sebrae Nacional, ele está capacitando, criando uma camada de capacitação para todos os consultores do Sebrae levar a habilidade analítica para dentro da formação dos empreendedores. Porque isso tem que estar nativo. Porque já é um instrumento, e muitos, como a gente sabe, como tu sabe, não usam isso.
Tá? Então, o pequeno comércio, uma pequena empresa, ela não usa isso ainda porque ela não é necessariamente nativa digital. Então, acho que a questão de novo, o meio, né? O grupo que está em transformação versus o grupo que é nativo. Tu está levando uma vantagem na gente aqui que tu é nativa. Bom, já me sinalizaram aqui que nós estamos com o tempo esgotado. Então, aí, já agradecer imensamente aí a tua presença, a tua palestra, a oportunidade aí de estar contigo presencial, né? E tenho certeza que todo mundo aqui hoje sai com uma reflexão e com uma pulguinha aí, né, atrás da orelha para a gente repensar e olhar para as nossas organizações e entender que estágios nós estamos, né, conforme o Capra mostrou, e aonde a gente quer chegar e o que a gente vai fazer para chegar até lá. Então, nosso muito obrigado aí, Capra. Eu agradeço, muito obrigado.